Para gerar a planilha de certificação, é necessário configurar o memorial descritivo. Por quê? No memorial descritivo, nós temos que definir a numeração dos vértices, tipos de divisa, confrontantes, definir método de posicionamento, tudo para gerar a planilha de certificação, a planilha ODS, para enviar para o CIGEF. Para isso, no nosso caso aqui, nós temos duas partes, parte 1 e parte 2. Vamos fazer primeiro a parte 1. E o mesmo procedimento que nós vamos fazer para a parte 1, nós temos que fazer também para a parte 2. Então, aqui nós temos que criar um memorial da parte 1 para gerar a planilha ODS. Então, o primeiro passo, pessoal, é deixar organizados os pontos. Por quê? Como vocês viram, nós pegamos as informações aqui dos confrontantes para determinar o nosso perímetro, fizemos análise de sobreposição. E, como ficou dentro da tolerância, nós vamos utilizar as informações do profissional que fez o imóvel, a certificação do imóvel confrontante. Então, aqui eu vou ligar os layers, as camadas, de acordo com os nossos pontos, ó, pontos CIGEF e pontos interpolados, certo? Porque nós temos vértices M e vértices virtuais. Então, aqui, ó, já liguei as informações, então eu tenho todos os vértices aqui da parte 1. Então, para isso, para organizar o memorial descritivo da parte 1, vamos vir aqui em GeoIncra terceira edição e vamos clicar em memorial. E vamos configurar o memorial da parte 1. Então, aqui, as georreferências sempre configurem de acordo com o seu levantamento, de acordo com a sua região. Então, aqui no nosso caso é o TM, Sirgas, Sul-Oeste 45. E sempre trabalhar de acordo com a lei. Por quê? Para a padronização das casas decimais. Então, para o cálculo do métrica topo ficar igual ao CIGEF, nós precisamos que as coordenadas do TM fiquem com 2 casas após a vírgula, a altitude com 2 casas após a vírgula e a latitude e longitude com 3 casas após a vírgula. Então, para essa configuração, nos documentos, sempre habilitem a lei. Então, depois de configurar a lei, clico no OK. E aqui, nós vamos configurar também as casas decimais da polilinha, dos pontos e dos símbolos, para ficar tudo de acordo com o CIGEF, de acordo com a terceira edição. Então, agora é só clicar no OK. Sempre trabalhar mais ao norte. OK. E o sentido sempre horário. Então, aqui, olha, sempre sentido horário. E uma dica muito importante, mesmo que você colocar no sentido anti-horário, o métrica topo, ele já vai garantir para você o sentido horário para não ter risco de nenhuma divergência, de fazer no sentido anti-horário. E se mesmo assim, se você colocar não, ele já dá uma citação da norma técnica falando, ó, no manual do CIGEF, que o preenchimento deve ser no sentido horário. Então, ele não deixa você ir para o outro sentido, para não ter risco de nenhum erro. Então, aqui, olha, confirmo, sim. E aqui nós estamos na janela, na ferramenta do memorial descritivo, da terceira edição. Então, o primeiro passo, como eu falei para vocês, nós temos que determinar os vértices, tipos de divisa e confrontante, para daí gerar a nossa planilha de certificação. Então, vamos começar definindo os vértices. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Nomear Terceira Edição. E é interessante a gente ter um croquis, alguma configuração, porque nós vamos utilizar os vértices do imóvel confrontante. Então, nós temos que ter a numeração, o código do profissional, todos os elementos dele, porque nós vamos utilizar a mesma coordenada, o mesmo vértice, o mesmo sigma, a mesma altitude e o mesmo método de posicionamento e tipo de limite. Então, é muito importante a gente ter toda essa configuração, tá certo? Então, para isso, vamos ir aqui em Nomear Terceira Edição. E aqui nós vamos começar a organização. Então, aqui, Renomear Terceira Edição. Aqui os vértices vão ser do profissional com o código AB9, que é o profissional que vai certificar o imóvel. A ação incrementar aumenta a numeração, decrementar diminui. A quantidade de zeros aqui no nosso caso é 4. E o separador, obrigatoriamente, é o hífen, na terceira edição. E aqui nós vamos começar a numeração. Então, aqui, o primeiro vértice vai ser o 17, 16. Por quê, pessoal? Esse aqui é o primeiro vértice virtual. Eu tenho que ter uma sequência, certo? Tanto o M, quanto o P, quanto o V, ele tem uma sequência. Então, eu tenho que sempre respeitar o último trabalho. Então, o último trabalho, eu estava no 1715. Agora, eu vou para o 1716. Como que é virtual, ó, já vou colocar o V, sempre maiúsculo. E aqui, como é uma sequência de virtuais, como vocês viram, nós fizemos uma paralela. Então, aqui nós vamos colocar tudo como virtual. Então, agora é só ir com a setinha do teclado para baixo e continuar a numeração. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27. E agora o próximo já vai ser a confrontação com o imóvel que já está certificado. Então, esse vértice aqui, ele já está certificado. Então, nós temos que usar o do outro profissional, que tem um outro código também. Então, como que eu vou alterar essas informações? Eu vou vir aqui, primeira coisa, alterar o código do profissional, que é AK8. Então, vocês viram que ele já mudou aqui a informação. E aqui também é um virtual, mas o dele é K713. Então, aqui, olha, vocês estão vendo que ele já alterou. Então, aqui agora, também posso alterar aqui, olha, as informações para deixar tudo organizado, a quantidade de zeros, posso mudar também. E agora, o próximo é um vértice M, maiúsculo, como eu falei para vocês. E aqui é C936. E agora, o próximo vai ser também um vértice M, 934. Então, vocês estão vendo, né? Já estamos aqui. E agora, vou descer com a barra de rolagem. O próximo já vai ser do nosso profissional que está fazendo o processo. Então, vou mudar de novo o código do profissional para B9. E a numeração dele, eu vou continuar, porque aqui é uma estrada e nós lançamos uma paralela. Então, aqui é virtual. Então, eu tenho que continuar a numeração aqui do virtual. Então, aqui é 17, 28. Ó, 17, 27, 17, 28. 1728. E aqui vai ser virtual. Então, vocês estão vendo, eu estou continuando sempre a numeração. O próximo aqui vai ser um vértice materializado. Então, aqui é um vértice M. Eu tenho que pegar a última numeração do vértice M, que é o 4475. Que era o 4474, agora o próximo vai ser o 4475. 4476. E agora, nós vamos para o vértice virtual. Porque aqui, como vocês viram, nós prolongamos o alinhamento. Porque o local da margem do rio, do Ribeirão, é de difícil acesso. Então, nós pegamos esses dois vértices, dois marcos, e prolongamos esse alinhamento. Então, aqui nós vamos continuar o virtual. Então, aqui vai ser 17, 29. V. Que como o restante é tudo virtual, é só descer com a barra de rolagem, olha, com a setinha do teclado, e nós já vamos inserir todos os vértices virtuais até o final. E lembrando sempre, pessoal, aqui ele vai ter certinho a quantidade de vértices da sua polilinha. Então, se tiver a mais ou a menos, volta na polilinha e verifica, porque ele tem que ter certinho a quantidade, tá certo? Então, depois de definido os vértices, clico no OK. Cliquei no OK, ele já vai pedir para salvar essas informações na memória. Por quê? Na próxima vez que eu for utilizar, que no nosso caso nós vamos utilizar para a parte 2, certo? Nós vamos ter que continuar do M 4476, então o próximo vai ser o 4477 e o virtual vai ser o 1735. Então aqui, ó, salvo, e ele já vai guardar as informações aqui no próximo. Então aqui, ó, clico no OK, e ele já trouxe as informações aqui para a coluna de Eipara. Antes de qualquer coisa, nós temos que inserir esses vértices lá na nossa área gráfica, lá na nossa polilinha. Por quê? Se por um acaso, vamos supor, eu cancelar o comando, der um ESC, eu não tenho essas informações nos vértices, então eu não consigo recuperar essas informações. Então, sempre que nomear, já vem aqui em pontos e símbolos para inserir essas informações na polilinha. Então, vem aqui, ó, pontos e símbolos. E aqui nós vamos incluir símbolos. Nós temos M e V, no nosso caso, modo INCRA. Então, nós já temos essa configuração. Então, ele já vai inserir o marco e o virtual. Aqui, o atributo nome, certo? Então, ele só vai mostrar o nome do vértice. A escala que nós estamos trabalhando, 2500. E a plotagem, 2. A plotagem 2, pessoal, é uma regra. Por quê? O M, ele vai ficar com tamanho 2,5 e o P e V vai ficar com tamanho 2, de acordo com a norma. O azimuth, 90. E aqui, o layer, ó, conforme portaria 69. Porque ele já vai criar um layer, uma camada para o M e uma camada para o V. Já automaticamente já vai definir e configurar essas duas informações. Então, é só clicar no OK e ele já está inserindo os vértices. Depois que nós terminarmos a planilha de certificação, certificarmos o nosso imóvel, nós vamos configurar, editar toda a nossa planta. Primeiro, vamos configurar a certificação.